E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou a Moisés no monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são estes: Nadab, o primogênito, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes que foram ungidos a quem ele consagrou para o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio diante de Arão seu pai. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E eles cumpram o que lhe é devido, e a toda a congregação diante da tenda da congregação, fazendo o serviço do tabernáculo. E eles cuidem de todos os objetos da tenda da congregação e zelem pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel, fazendo o serviço do tabernáculo. E dá os levitas a Arão e a seus filhos, e dentre os filhos de Israel sejam dados a ele como dádiva. Mas ordena a Arão e a seus filhos que desempenhem seu sacerdócio, mas seja morto o estranho que se chegar. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Eis que eu tomei os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que nasce primeiro entre os filhos de Israel. Os levitas, portanto, sejam meus, porque todos os primogênitos me pertencem. No dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei todos os primogênitos em Israel para mim, tanto dos homens como dos animais, sejam meus. Eu sou o Senhor. E o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi de acordo com as casas de seus pais pelas suas famílias. Conta todo o homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe fora ordenado. E estes foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, Izá, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas de acordo com as casas de seus pais. De Gerson é a família dos Libnitas e a família dos Simeitas. Estas são as famílias dos Gersonitas. Os que foram contados deles, de acordo com o número de todos os homens da idade de 1 mês para cima, apresentam o número de 7.500. As famílias dos Gersonitas devem ter suas tendas atrás do tabernáculo no ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas é Eliasaf, filho de Lael. E sob a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação estão o tabernáculo e a tenda, a sua coberta e a cortina da entrada da tenda da congregação, e as cortinas do átrio, e o reposteiro da porta do átrio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. De Coate era a família dos Anramitas, e a família dos Izaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Essas são as famílias dos Coatitas. De acordo com o número de todos os homens da idade de 1 mês para cima, os que tinham o santuário a seu cargo eram 8.600. As famílias dos filhos de Coate devem ter suas tendas ao lado do sul. E o príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas é Elisafã, filho de Uziel. Sob sua guarda estejam a arca e a mesa, o candelabro, os altares e os utensílios do santuário com que ministram, e a cortina com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi é Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele terá a superintendência dos que têm o santuário a seu cargo. De Merari era a família dos Malitas e a família dos Musitas. Estas são as famílias de Merari. Os que foram contados deles, de acordo com o número de todos os homens de 1 mês para cima, eram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari é Zuriel, filho de Abiail. Eles devem acampar ao lado do tabernáculo para o lado norte. E sob a guarda dos filhos de Merari ficarão as armações do tabernáculo e seus travessões, suas colunas e suas bases,
e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço, e as colunas do átrio em redor e suas bases, suas estacas e suas cordas. E diante do tabernáculo, no lado do oriente, diante da tenda da congregação, Moisés, Arão e seus filhos, que terão a guarda do santuário, armem suas tendas, cumprindo a guarda dos filhos de Israel. Seja morto o estranho que se aproximar. Todos os levitas contados que Moisés e Arão contaram, conforme a ordem do Senhor, de acordo com suas famílias, todos os homens de 1 mês para cima eram 22.000. E o Senhor disse a Moisés: Conta todos os primogênitos dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e faze a lista de seus nomes. E toma os levitas para mim, porque eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas, em lugar de todos os primogênitos dos gados de Israel. E Moisés contou todos os primogênitos dentre os filhos de Israel, como o Senhor lhe tinha ordenado. E todos os primogênitos, de acordo com o número dos nomes, na idade de 1 mês para cima, de acordo com os que foram contados, 22.273. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma os levitas em lugar de todos os primogênitos dentre os filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar de seu gado, e que os levitas me pertençam. Eu sou o Senhor. E pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que exerceram o número dos levitas, toma 5 siclos por cabeça, de acordo com o ciclo do santuário, 20 geiras por ciclo, e dá a Arão e seus filhos o dinheiro do resgate dos que excedem o número dentre eles. E Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excedem o número dos que foram resgatados pelos levitas. Ele tomou o dinheiro dos primogênitos dos filhos de Israel, 1.365 ciclos, de acordo com o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro do resgate a Arão e a seus filhos, de acordo com o que o Senhor ordenara a Moisés. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Somai os filhos de Coate dentre os filhos de Levi, de acordo com suas famílias, de acordo com as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até a idade de 50 anos, de todos os capazes de servir para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este é o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando o acampamento partir, Arão e seus filhos devem abaixar o véu do reposteiro e com ele cubram a arca do testemunho. E eles coloquem uma coberta de peles de antílope sobre ela, e estendam um pano azul e coloquem os varais. E estendam um pano azul sobre a mesa dos pães da proposição, e coloquem os pratos, as tigelas, as colheres e os vasos para a libação sobre ela. E o pão contínuo esteja sobre ela. E estendam sobre eles um pano escarlate, e o cubram com uma coberta de peles de antílope, e coloquem os varais na mesa. E tomem um pano azul e cubram o castiçal das luzes, suas lâmpadas, seus atiçadores, seus cinzeiros e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E o envolvam com todos os seus acessórios numa coberta de peles de antílope e o coloquem sobre os varais. E estendam um pano azul sobre o altar de ouro e o cubram com uma coberta de peles de antílope e o coloquem nos varais. E tomem todos os objetos do santuário que usam no santuário e o envolvam num pano azul e o cubram com uma coberta de peles de antílope e os coloquem sobre os varais. E removam as cinzas do altar e estendam um pano de púrpura sobre ele. E coloquem todos os utensílios com que o usam sobre eles, seus braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os objetos do altar, e estendam uma coberta de peles de texugo sobre ele e coloquem seus varais. Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir o santuário e todos os seus pertences, a partir do acampamento, os filhos de Coate devem levá-lo. Mas não toquem nas coisas sagradas para que eles não morram. Esta é a obrigação dos filhos de Coate na tenda da congregação. O sacerdote Eleazar, filho de Arão, terá o encargo do azeite das luzes, o incenso aromático, a oferta contínua dos alimentos, o óleo da unção,
a conservação de todo o tabernáculo e de tudo que há nele, o santuário e seus pertences. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Não corteis a tribo das famílias dos coatitas dentre os levitas, mas fazei isto a eles, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos devem entrar e designar a cada um seu serviço e seu encargo, mas eles não devem entrar e olhar as coisas sagradas, mesmo momentaneamente, para não morrerem. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Recenseai os filhos de Gersom, de acordo com as casas de seus pais, de acordo com suas famílias. Conta-os da idade de 30 anos para cima até a idade de 50 anos, todos os capazes para o serviço, para trabalharem na tenda da congregação. Este é o trabalho das famílias dos gersonitas, para servirem e levarem as cargas. Levem as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles de antílope que está sobre ele e a cortina da entrada da tenda da congregação. As cortinas do átrio e a cortina da entrada do átrio que está em volta do tabernáculo e em volta do altar, e suas cordas, e todos os objetos de seu serviço, e tudo quanto se deve fazer com essas coisas. Então façam, sob a direção de Arão e seus filhos, todo o serviço dos gersonitas de acordo com o seu encargo, e designai-lhes as responsabilidades de seu encargo. Este é o trabalho das famílias dos gersonitas na tenda da congregação, e o seu trabalho está sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Conta os filhos de Merari de acordo com suas famílias, conforme as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até a idade de 50 anos. Conta todos os capazes de serviço para desempenhar o trabalho da tenda da congregação. Esta é a responsabilidade de seu encargo, de acordo com todo o seu trabalho na tenda da congregação: as armações do tabernáculo, seus varais, suas colunas e suas bases, e as colunas do átrio em volta e suas bases, suas estacas e suas cordas, com todos os seus pertences e com todo o seu serviço. E designai de acordo com o nome os objetos que ficam a seu encargo. Este é o trabalho das famílias dos filhos de Merari, de acordo com todo o seu trabalho na tenda da congregação, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão.